ao Evangelho Diário do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Diocese de Santo André. Hoje, dia 9 de janeiro, iremos meditar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade, e além disso, ele manda até nos espíritos imundos, e eles o obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus estava pregando na sinagoga. E as pessoas que o ouviam diziam que ele pregava com autoridade. Mas que autoridade é essa com que Jesus pregava? É a autoridade de como quem tem conhecimento, como quem tem vivência. Porque além de saber o que ele estava falando, era possível ver que ele praticava aquilo que dizia. E essa autoridade toda era principalmente porque ele pedia para as pessoas viverem, mas dava o exemplo de vida. E nós precisamos também recorrer e correr em direção a essa autoridade. É necessário nós vivermos aquilo que nós falamos. Além de muitas palavras bonitas que Jesus dizia, porque de fato são bonitas, ele também as mostrava com a sua história. E nós precisamos ser assim também. Não só proclamar com a nossa boca as palavras de Deus, mas com o nosso ser inteiramente. É preciso ter atitudes que sejam convenientes com aquilo que nós ensinamos. Precisamos tomar muito cuidado com a hipocrisia da fé. De dizer que eu acredito, de dizer que eu creio e não viver aquilo que eu estou dizendo que eu creio e que eu acredito. Para ter a autoridade de ensinar, eu realmente preciso viver primeiro. E por fim, os demônios também reconheceram Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, Jesus. Então é muito possível que nós reconheçamos Jesus, acreditemos em Jesus e ainda assim não o amemos, não vivamos para Ele. Assim como os demônios que sabem que Jesus existe, que viram Ele aqui no templo, mas ainda assim não o amaram, não o seguiram, mesmo reconhecendo a sua divindade. Então, quantas vezes nós, as pessoas que estão neste mundo, podemos conhecer Jesus, ouvir falar de Jesus todos os dias, mas ainda assim não amar, não crer, não seguir? Seríamos tão diferentes daquele demônio que reconhece a divindade,
mas não a adora. Então que peçamos ao Senhor, para mais do que só reconhecer Jesus, que queiramos imitar Jesus nos nossos atos, ser bondosos, ser amáveis. E que o Espírito Santo nos conduza a uma vida verdadeira de fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique em paz e até breve.